Montagens. Iniciando um novo arquivo, vamos no campo Montagem. Observe que todas as ferramentas agora estão voltadas a montagens, que nesse caso, nesse campo aqui, peças, montagem, inserir, se as peças estiverem abertas, vão estar listadas nesse campo aqui. Como não estão, então vamos no campo Procurar. No campo Procurar, direcionamos para a pasta EAD Projeto do Grampo e vamos escolher o corpo, dando 2 cliques sobre ele. Observe que o corpo vem para o ambiente de montagem preso ao cursor. Então vamos clicar em qualquer área do ambiente de montagem para registrar essa primeira peça. Barra de espaço, isométrico para ficar melhor. Uma dica importante. A dica importante é a seguinte, sempre a primeira peça que você colocada no ambiente de montagem é a peça que será fixa, ou seja, todas as outras que se movimentam vão ficar presas a ela. Outra informação importante é modelar a primeira peça na posição na qual será montada. Nesse caso, como apresentado aqui no modelo. Como essa primeira peça já está inserida e é a peça fixa, vamos agora então às demais. No campo Inserir componente, vamos procurar então a peça parafuso. Selecionamos ela e abrir, ou 2 cliques. Observe que ela foi modelada já na posição de montagem. Vamos agora a dicas importantes sobre a movimentação dessas peças na montagem. Primeiro, clicando com o botão da esquerda, temos o arrasto desta peça no ambiente de montagem. Botão do Screw, que é o do meio, eu consigo rotacionar todo o ambiente de montagem. Barra de espaço de novo isométrico para ficar mais fácil. Então, o da esquerda, ele movimenta, e o da direita, ele rotaciona a peça em questão no ambiente de montagem. A dica é deixar ela sempre próxima da posição que eu quero colocar. Bom, feito isso então, vamos agora efetivar a montagem. Em montagem, temos posicionar. Então, clicamos em posicionar e agora devemos prestar atenção na sequência da montagem, como na realidade acontece. Observe que abre o campo posicionamento, relações de coincidente, paralelo, perpendicular, tangente e outras. Seleções de posicionamento, devemos colocar agora as entidades a serem relacionadas. Nesse caso, vamos clicar nessa superfície da rosca e na superfície interna do furo. Observe que automaticamente ele já aparece como concêntrico. Existem outras opções que aparecem também. Então, caso a opção automática não é aquela que é relacionada ao projeto, pode ser trocada nesse momento aqui. Como nesse caso realmente é concêntrico, vamos confirmar então essa opção de montagem. Observe que a montagem ainda está aberta, aqui à esquerda. Tá? E a dica seguinte também, colocou a relação, faça um teste. Então, nesse caso, ele realmente está concêntrico, existem fantasmas ainda, né, na peça, isso depois vai ser resolvido, mas a relação principal agora é de concentricidade. Feito isso, então, vamos confirmar, porque não tem nenhuma relação para colocar com a peça, nesse campo aqui. Ok. Bom, observe aqui na árvore de projetos, tá, tem os planos também principais do ambiente de montagem e vai sendo listado aqui as opções, as sequências das peças. Então, primeiro foi colocado o corpo, depois colocado o parafuso, e nesse campo aqui estão os posicionamentos, que nesse caso aqui é concêntrico. Observe que, caso queira mudar também, pode-se vir aqui com o da direita e editar também o recurso, ou excluir caso tenha conflitos. Vamos para a próxima peça então. No campo Inserir componentes, vamos procurar e chamar para o ambiente de montagem agora o manípulo. Conforme orientado, com o botão da esquerda, da direita sobre ele, rotacionamos próximo ao que se deseja.
Vamos agora botar opções diferenciadas de montagem. Então, primeiro, na opção anterior, clicamos primeiro em posicionamento, depois clicamos nas duas superfícies. Vamos fazer diferente agora. Então, primeiro vamos clicar na superfície. Vamos pegar agora a opção posicionar, no menu flutuante. De novo, clicamos nela, opção posicionar. E agora então vamos clicar na furação desejada. Nesse caso aqui também é concêntrico. Então vamos confirmar essa opção. Podemos trazer ela para próximo. Então não se preocupe com essas questões de fantasmas, como falei, que vai ser totalmente resolvido posteriormente. Realmente é essa a condição que eu quero, então vamos confirmar. Vamos agora para a próxima peça, que seria aqui, seria o componente. Vamos procurar o encosto. Observe que o encosto está aqui. Vamos agora fazer de maneira diferenciada. Podemos também agora então selecionar a superfície e com o botão Ctrl ativo adicionar a seleção desse ressalto. Soltando ele, podemos já colocar aqui de outra forma, ó, concêntrico. Ok? Tá. Agora basta o quê? Podemos clicar nesta superfície aqui, aliás, nesta aresta, porque pode ser aresta com superfície, superfície com aresta com aresta, assim por diante. Botão Ctrl, selecionamos esta aresta aqui, soltamos e colocamos a relação de coincidência. Observe que está tudo listado o que foi feito nesse campo aqui, posicionamento. Bom, vamos testar, vamos arrastar. Ó. Observe que realmente essa peça não pode sair separada, tem que estar junto com o manípulo. Então está ok, né? Bom, barra de espaço para ficar mais fácil, deixamos a opção isométrica. Vamos agora inserir a outra peça. Podemos de novo inserir o componente ou fazer uma cópia dela. Para fazer uma cópia dela é simples. Basta clicar nela e com o botão Ctrl ativo arrastar. Com o botão Ctrl ativo arraste, com o botão da esquerda do mouse, faz com que a cópia seja feita. Então soltamos e pronto, está feita a cópia. Só que nesse caso ela está invertida, né? Então clicamos nela e com o botão da direita rotacionamos próximo do que se deseja. Vamos agora dar sequência então às relações colocadas. Então, o campo posicionar, vamos então clicar nessa aresta e nessa aresta. Observe que com uma operação só a peça vai ser montada. Então, aresta com aresta. Vamos colocar então coincidente, concêntrico e coincidente. Ok. Ok, confirmamos ela. Ok. E vamos fazer então o teste. Ó, então está o que se deseja, né? Nesse caso aqui está tudo certo. Vamos para a próxima opção então. Vamos inserir o mordente. Vamos deixar aqui a peça um pouco mais abaixo. E vamos botar a próxima peça. Rotacionamos o espaço com o screw, com o botão do meio do mouse. E vamos agora inserir o componente e chamar então o mordente. Procurar mordente. Pronto. O mordente, ele é concêntrico, então essa opção, posicionamento com essa, é concêntrico, ok, confirmamos a operação. E além de ser concêntrico, essa aresta aqui vai coincidir com esta aresta aqui. Então, a opção que vamos colocar aqui agora, essa daqui. Vamos cancelar. Ok. Ele continua aqui concêntrico, que é a operação anterior. Vamos repetir o processo. Posicionamento. Botar essa aresta com essa aresta, opção de tangente.
Observe que ele não aceitou. Então, vamos cancelar. Então, tem que ser resolvido isso no momento, né? Vamos fazer diferenciado então. Vamos clicar nessa superfície com essa superfície aqui e vamos mandar ser tangente. Ó, ok, resolveu ali então. Vamos testar. Ó, então ele está preso, é o que a gente precisa, né? Então várias relações diferenciadas podem ser colocadas para resolver o caso. Tá. Agora nesse campo aqui vamos colocar a arruela aqui embaixo, arruela de pressão. Inserir componentes, procurar a arruela de pressão. Ó, observe que ela não está na posição correta, então o botão da direita rotaciono ela e vamos então posicionar. Vamos colocar direto então essa aresta aqui com esta aresta aqui já coincidente. Toda peça tem um campo inverter também, então se de repente a posição não está correta, pode fazer um giro de 180 graus na peça. Confirmamos aqui no geral e está pronta então essa montagem. Barra de espaço aqui. Bom, vamos agora então a algumas relações importantes. Primeiro, ele ainda tem fantasmas, né? Observe que ele não está correto. Esse manípulo aqui também ele não está numa posição definida. Vamos botar então esse manípulo aqui bem no meio, aqui, bem certinho aqui no meio para ficar melhor. Como a gente faz então? Vamos no campo posicionar. Observe que a árvore de projetos agora passou aqui para a direita, então vamos abrir a árvore de projetos aqui e vamos agora então procurar as peças que a gente vai trabalhar. Então nesse caso aqui, vamos abrir então o parafuso. Observe que todas as operações do parafuso estão listadas aqui, como se a peça tivesse sido aberta sozinha. E vamos também então para o manípulo. Vamos abrir também o manípulo. A ideia agora é colocar no meio, então eu tenho que botar a relação desta peça com essa outra peça aqui. Tá? Se eu colocar, por exemplo, uma relação desta peça aqui com a peça fixa, ela vai ficar travada, então tem que ter muita atenção no momento que for feita essas referências. Tá? Bom, que caso então acontece? Vamos de novo então aqui então em posicionar. Vamos repetir o processo. Já está aberto. Tá? Então vamos pegar o seguinte, vamos pegar então no parafuso, observe que estamos com o parafuso aberto, vamos pegar então o plano frontal, que está selecionado, e agora lá no manípulo vamos ver como o usuário modelou. Tá? Então no manípulo vamos pegar um plano então que fique coincidente a ele. Então o plano frontal não vai ser necessário, o plano superior, o plano superior que está aparecendo ali selecionado em laranja, seria uma boa opção. Então os dois planos vão ficar coincidentes. Quando clica então, observe que ele já dá a opção automática de coincidente. Então o que acontece? Os dois planos, o plano de uma peça coincidente com o plano da outra, nesse caso aqui, vamos confirmar. Confirmamos também. Tá? Proporcionou que esta peça fique bem no meio. Ó, por que ela está se movimentando? Porque ela está presa com a relação colocada, de coincidência, com o parafuso. Outra relação importante também diferenciada, muito utilizada, são a questão de distância. Então o que acontece? Eu tenho que permitir que ao movimentar essa peça aqui, ela não aconteça esses fantasmas. Então ela tem que ter um mínimo, que é batendo a superfície na aresta aqui do recartilhado, tá? E o máximo seria quando ela chegar e bater nessa superfície aqui. Tá? Então relações importantes podem ser colocadas, informações importantes, do tipo as medidas. Eu posso abrir a peça individual, então cliquei nela e abrir a peça. Observem que nesse momento a peça fica em evidência, né? Tá?
Eu posso verificar aqui na árvore de projetos como foi modelado com as dimensões, ou eu posso também no campo avaliar, pegar a opção medida e, por exemplo, verificar a medida dessa superfície com uma aresta, com vértice do recartilhado. Então verificamos aqui as dimensões, que seria o quê? De 46. Tá? Se eu colocar Ctrl Tab, fica listado no SolidWorks tudo que está aberto. Então eu posso fechar essa peça, ou deixar aberta, ou até voltar para a montagem. Ó. Eu não preciso necessariamente abrir a peça para fazer isso. Aqui também, na montagem, eu tenho o mesmo campo avaliar. E pego então a opção de medida. Tá? Observe que pode ser feita a mesma situação aqui. Então, clicamos na superfície e depois então clicamos em um vértice do recartilhado. Observe-se que confirma-se então a dimensão de 46, que é a dimensão que eu preciso como limite deste vão que está aqui. Outra informação importante agora que temos que ter é a altura desta peça aqui. Então, mesma situação, medida. Vamos clicar então aqui nessa aresta, aqui, que é a aresta da peça, e na superfície. Verificamos então que a distância dele é de 16,73, a altura máxima que foi modelada a peça. Então, qual seria a sequência então? Colocar essa medida menos de 46, que é do vão principal, menos 16,73. Bom, essas opções todas, vamos dar ESC para sair, vou dar aqui isométrico para ficar melhor. Isométrico. Essas opções todas possuem aqui no campo montagem e voltamos de novo para posicionar. Vimos até agora então os posicionamentos principais, tá? Que seriam os mais utilizados. Aqui tem um campo de posicionamento avançado, então vamos abrir essa parte aqui. Observe que outras opções aparecem também para posicionamento. Então várias soluções podem ser dadas de acordo com cada caso. Vamos ativar essa opção aqui, distância. Nessa opção aqui, distância, então vai aparecer um mínimo e um máximo. Então, o mínimo aqui nesse caso seria 0. E o máximo seria a medida do vão total da peça, que seria 46, que foi verificado anteriormente, menos a medida de 16,73. Observe que o valor calculado apareceu como 29,27. No campo posicionamento, que está aqui as seleções, devemos colocar agora as opções que a gente quer como referência. Que seria o que então? O mínimo que seria encostar um vértice do recartilhado com a superfície desta peça aqui. Observe que foi preenchido então o mínimo 0 e o máximo aquele valor lá. Então vamos confirmar agora, ver se está ok. Confirmamos a operação, confirmamos de novo a resolução. E vamos ver agora como é que ficou. Então vamos posicionar então ele para cá, certinho. Então ele vai de 0, ele não passa do recartilhado e não passa aqui do vão da peça do corpo. Então ele está relacionado. Vamos verificar então de novo aqui como estão os posicionamentos. Então, aqui está todo o histórico de posicionamento que foi feito até o momento. Lembro que se de repente teve algum erro, pode ser excluído ou pode ser editado esse parâmetro aqui. Bom, uma coisa que incomoda ainda seria, colocando uma força nesse sentido, a gente estaria arrancando praticamente a rosca, né? Então, vou botar aqui uma relação de parafuso e parafuso. Tá? A outra opção que temos seria o seguinte, nós temos aqui também o campo posicionar. Então, vimos aqui os principais, vimos agora um modelo dos avançados, onde colocamos aqui os limites, né, que foram colocados, e vamos agora para o campo mecânico. Então, vamos abrir aqui, então, posicionamentos mecânicos. Observe que mais opções aparecem, de acordo com cada elemento. Vamos pegar, então, o campo parafuso.
No parafuso aqui, vamos habilitar então, para ficar mais fácil, distância por revolução. Vamos botar aqui então um valor de 4 milímetros. Uma dica importante nesse caso aqui é não colocar exatamente quando o passo é muito pequeno o valor real, que vai demorar muito para poder fazer então o movimento. Então a gente coloca um valor diferente do passo então, para que fique mais rápido a simulação. Observe que está selecionado o campo seleções. Vamos agora então selecionamos então a superfície onde está a rosca e uma aresta do furo roscado, que seria esse caso aqui. Então observe que temos então a superfície, a face, que seria a rosca, e a aresta, que é a parte do furo. Vamos confirmar. Ok. Confirmamos 2 vezes para encerrar. Vamos testar agora então. Se eu colocar um esforço, observe que agora ele faz exatamente a função da rosca. Barra de espaço, botar isométrico. Posso girar ele com da esquerda, né? Girando ele, observe que ele sobe, desce certinho. Então aqui a relação está exatamente como deve ser feita. Colocado então o limite, que na prática acontece, e colocado também a rosca como orientado. Barra de espaço, vamos colocar isométrico então. E salve como orientado na apostila.